John, por que a homossexualidade é errado? Como todo pecado, há múltiplos níveis de por que ele é ofensivo a Deus e deve ser evitado. O mais simples é claramente dizer, a Bíblia diz que é, e devemos começar por aí. E se pudermos ir mais fundo, isso é bom. Eu acho que está claramente implícito, está claramente dito em Romanos 1, 24 a 29, que é errado e deve ser evitado. E eu acho que Paulo, em 1 Coríntios 6, versículos 9 a 10, lista uma frase muito incomum sobre a homossexualidade, onde ele diz, aqueles que fazem tais coisas, e ele a lista junto com ganância, cobiça e outros pecados, não é algo único por si só. Aqueles que fazem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Em outras palavras, se você sabe que é errado e diz, eu não me importo que seja errado, não me importo com o que Deus diz, eu vou fazer isso. Isso é um indicativo de que você não vai entrar no reino dos céus. Agora, essa é apenas a resposta da autoridade. Está errado, não faça. A pergunta, por que a Bíblia diria isso, também tem várias camadas. Número 1. A Bíblia estabelece desde o início que um homem e uma mulher se tornam uma só carne, e esse é o modo de Deus lidar com a sexualidade. A sexualidade é ideia de Deus, e devemos aprender de Deus o que ela é. E é um homem e uma mulher criados de formas lindamente complementares, de modo que eles formam uma só carne. Tentar fazer isso de outro jeito é uma distorção, é uma corrupção, é uma disfunção da forma como Deus criou. Esse é o número 2. Número 3, e provavelmente o único outro ponto que eu vou dar, é que ao refletir sobre Romanos 1 e a forma como Paulo expõe o problema com a homossexualidade, parece-me que Paulo está dizendo algo como, quando você troca a glória de Deus por ídolos, o principal pelo qual você troca a glória de Deus é por si mesmo. O ídolo que você tem é você mesmo. Bem, qual é o sexo de você mesmo? Seu sexo é seu eu sexual. Meu eu é masculino. Se você é uma mulher assistindo isso, seu sexo é feminino. E ele parece destacar o fato de que, ao trocar Deus pelo nosso ídolo mais precioso, que geralmente é o eu, somos inclinados a nos apaixonar pelo mesmo sexo. Então, a implicação é, atração pelo mesmo sexo é uma forma disfuncional de idolatria. Agora, há outros tipos. Não me entenda mal dizendo que tentações homossexuais são a única forma como esse tipo de auto-idolatria se manifesta. Mas eu acho que, se você for para Romanos 1, 24 a 29 e refletir sobre isso por conta própria, pergunte-se como o versículo 23, a troca de Deus por coisas criadas, se relaciona com a troca. Eles trocaram o natural pelo antinatural. Essas mesmas palavras, trocaram, são usadas ao longo de toda a passagem. E então, a coisa mais profunda que já percebi sobre por que Deus reprovaria isso, não é apenas porque a Bíblia diz para não fazer, não é apenas porque Deus criou homem e mulher, mas lá no fundo há um tipo de idolatria envolvido em relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo que é muito profundo. E tenho certeza de que há outras razões pelas quais isso é ruim para nós. E Deus nos ama e por isso Ele nos chama a não fazer isso. Antes de deixar essa pergunta, deixe-me apenas dizer àqueles de vocês que lutam com isso. Não é difícil para mim ter empatia ou imaginar. Eu apenas não quero que aqueles de vocês que estão lutando com isso sintam como se, isso é simplesmente a pior coisa possível. Eu não sinto isso.
O que eu sinto é, se você decidir e disser, meu coração está partido e estou chorando porque, por razões que não entendo, sou quebrado na minha sexualidade, estou quebrado, eu queria não estar. Eu posso escolher transformar minha quebra em pecado. Então, eu não acho que seja pecado estar quebrado. Estar quebrado é o resultado do pecado. Mas apenas ser assim, sentir-se assim, eu não acho que seja mais pecado do que meu sentimento heterossexual. É antinatural, é quebrado, mas agora eu tenho a escolha, com minha heterossexualidade, de torná-la pecado ou torná-la santa. Uma pessoa que luta com tentações ou desejos homossexuais tem a mesma escolha, pecar com isso ou ser casto e buscar superar e avançar para algo mais designado por Deus. Então, não me entenda como se eu estivesse isolando isso como o pior de todos os pecados. Isso faz parte de uma quebra que eu também compartilho. Eu acho que a personalidade de John Piper é quebrada. Eu poderia te dar exemplos, mas eles teriam a ver com raiva, teriam a ver com autopiedade. Eu sou simplesmente inclinado a gostar muito de certos pecados. Eu acho que é em parte genético. Eu vi isso na minha avó e na minha mãe. Acho que é em parte baseado na família e é simplesmente quem eu sou. Eu sou quebrado. Então, eu posso escolher deixar essa quebra me governar e transformá-la em pecados, ou posso escolher dizer, eu vou lidar com a quebra que eu tenho e tentar conduzir meu caminho através dela para fazer o máximo de bem aos outros e evitar o máximo de pecado que eu puder.